Olá, eu me chamo Erasmo Fernandes, sou engenheiro agrônomo e especialista na cultura da pimenta do reino. No vídeo anterior, falamos sobre interpretação de análise de solo. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre adubação de base, correção de base, para iniciar o nosso plantio. Fica até o final, que eu vou liberar uma dica que eu nunca falei até hoje nos outros vídeos. Então fica até o final que eu vou liberar essa dica aí para você. Muito importante para você ter um resultado muito melhor. Qual que é o objetivo da adubação de plantio? O objetivo da adubação de plantio tem como função principal fornecer os nutrientes básicos para o estabelecimento inicial das plantas das mudas. Eu tenho uma chance só de fazer essa adubação de base, que é no momento do plantio. Por isso que ele é tão importante. Nessa fase, as mudas de pimenta do reino precisam de um ambiente equilibrado e que seja favorável para o seu desenvolvimento e emissão de novas raízes e estabelecimento dela no local. E quais são os principais nutrientes que tem que entrar no meio dessa base, nessa formação das plantas? Basicamente, são o fósforo, que é uma fosfatagem, e o potássio, uma adubação potássica, um suco. Agora eu vou falar um pouco de cada um. O fósforo, ele é fundamental para estimular o crescimento de novas raízes das mudas. Sem ele, a gente tem poucas emissões de novas raízes. Ele é fundamental, principalmente porque a gente tem, quem lembra lá dos outros vídeos que eu falei, que ele é imóvel no solo. Se eu não faço esse serviço de botar ele lá no fundo do sulco ou lá no fundo da cova, as raízes têm dificuldade para encontrar ele. Beleza? Já o potássio, ele estimula o equilíbrio osmótico, a resistência ao estresse e sanidade das plantas. Veja como são os dois nutrientes principais que eu tenho que ter eles totalmente disponível e próximo do sistema radicular, para as mudas poderem coletar eles. Esses dois nutrientes eles devem ser aplicados no sulco ou na cova, mas muito cuidado, por questão da salinidade. Vamos pensar, né? Vamos entender que adubo é sal. Então, se eu tenho bolas de fertilizante dentro de uma cova, é lógico que eu vou ter problema com o sistema radicular. Quando eu falo em quantidade, eu falo em quantidade acumulada num canto só. As pessoas têm o costume de chegar e jogar aquele adubo lá dentro da cova. Não. A gente mistura ele com o solo da cova, porque eu desconcentro ele de ter num lugar só. Vocês vejam bem como é importante, porque as quantidades, às vezes, são altas. O fósforo, por exemplo, se eu tenho uma característica na minha análise de solo que o meu fósforo está baixo, eu preciso botar 70 gramas de P2A5. Não é 70 gramas de adubo, é 70 gramas de P2A5. Vou dar um exemplo. Se eu pegar um super simples, e for colocar ele no lugar, eu faço uma regra de 3, eu vou chegar numa concentração de 360 gramas. E geralmente, os nossos solos são baixos de fósforo. Geralmente, o que a gente precisa colocar são as 70 gramas. Ponto. Potássio. Também, se eu tenho um potássio baixo, eu tenho que botar 30 gramas de K2O, não é de cloreto de potássio. Também eu preciso fazer uma regra de 3 para transformar na quantidade necessária que eu tenho que botar do fertilizante em si. E assim, eu vou dar 2 exemplos básicos que eu posso estar utilizando de fertilizante sem inventar moda. Eu posso utilizar o super simples da quantidade desejada e cloreto de potássio. Simples e eficiente. Como que eu defino essas dosagens? Através de parâmetros que a gente tem para a cultura, que eu falei lá, que são 30 gramas de potássio, são 30 gramas de K2O e são 70 gramas de P2A5. E quem que vai me dizer isso? O resultado da minha análise de solo. A quantidade que eu devo colocar. Outro detalhe importante é não utilizar fórmulas prontas. Eu não gosto de utilizar fórmulas prontas, porque quando eu utilizo fórmulas prontas, eu não consigo chegar no detalhe, na quantidade ideal que eu preciso colocar. E, novamente, vou frisar, cuidado com a salinidade.
Não adianta jogar uma bola de adubo e jogar só um solo por cima para depois botar muda. Você precisa misturar com o solo. Eu tenho o costume de fazer o como? Mistura com o solo, tampa a cova de novo. No dia do plantio você abre e coloca a muda. Geralmente hoje a gente está fazendo um plantio com paper pot. Você vem, faz um furo com chucho, bota a muda e é a vida que segue. Outro detalhe muito importante que precisa entrar são os micronutrientes. A gente não pode negligenciar eles. E uma forma muito eficiente que eu tenho de eu não ter problema com micronutrientes é colocar ele também no suco de plantio. Eu tenho o costume de botar quem? Ferro, manganês, boro, zinco e cobre, que são os nutrientes básicos que eu preciso, os micronutrientes básicos que eu preciso. Eles são fundamentais para o início da cultura. Então, eu coloco ele lá no suco. Qual a quantidade, Erasmo? Assim, se a gente pegar pela literatura, geralmente eu entro com um FTE ou algum similar que me forneça esses nutrientes. Geralmente eu utilizo o FTE-BR8. O BR12, eu acho que ele fica um pouco para trás do BR8. Então, ou eu utilizo o BR8 ou eu utilizo algum similar. Mas eu não deixo de colocar esses micros no plantio. Esses micros são importantes porque eles auxiliam na formação de novas raízes, resistência a doenças e um metabolismo inicial da planta. Ele ajuda no metabolismo inicial da planta. Então, eu já coloco para dar um arranque. Aí, eu não preciso estar lá aplicando os folharzinhos, que todo mundo gosta. Ah, tem que aplicar um folhar, tem que aplicar um folhar. Eu aplico muito pouca coisa foliar. A boca da planta, novamente eu vou repetir, a boca da planta está na raiz. Sendo assim, eu tento colocar a comida na boca dela. E qual a quantidade que eu devo colocar? Geralmente eu entro com em torno de 50 a 80 gramas destas formulações aí que eu falei. Agora, chegou um momento tão importante da dica bônus. Lembra que eu falei para vocês lá no início que eu ia falar uma dica bônus? Então agora eu vou revelar para vocês. O que mais que eu utilizo para mim ser muito mais eficiente no meu plantio? Eu utilizo micro-organismos promotores de crescimento e promotores de fito-hormônios. Todo mundo gosta de aplicar. Ah, não tem que aplicar um hormônio. As próprias plantas fornecem, elas fabricam os seus hormônios. Se chamam fito-hormônios. Então, eu coloco micro-organismos dentro do sistema para fabricação desses fito-hormônios. E quem é? Geralmente eu uso azospirilo, os bacilos e tricoderma. Agora a galera gosta muito. Eu estou fazendo um tratamento com biológico, estou botando tricoderma. Só o tricoderma não vai resolver sua vida, não. Você precisa utilizar outras ferramentas. Eu vou falar a vocês um pouquinho aqui também sobre o protocolo biofusário, que é esse aqui o momento que ele deve entrar. O protocolo biofusário foi desenvolvido pela Erasmo Agro em conjunto com empresas fabricantes de produtos microbiológicos. E a gente chegou a um consenso. Então, como que eu utilizo esse protocolo? Esse protocolo ele entra com nematicida químico que reduz a população de nematóides. Em seguida, eu entro com indutores de resistência e biocidas, que eu dou uma esterilizada no ambiente. E depois eu entro com 3 tipos de bacilos. Eu entro com 2 fungos, que são caçadores, predadores de ovos de nematóides, e entro com o tricoderma. Automaticamente, eu estou induzindo a planta a ter um melhor crescimento e a planta produzir fito-hormônios. Porque lembra que eu falei para vocês dos bônus? Então, os micro-organismos não são só para combate difusário de patógenos e de nematóides. Eles me ajudam indiretamente no crescimento das plantas. As plantas melhoram a absorção de nutrientes, melhoram o crescimento radicular, me protege contra patógenos também. Olha que interessante, essa é a dica bônus. Antes de pensar em plantar pimenta do reino, pense em corrigir seu solo. Esse é o alicerce para você ter uma área bem produtiva. No próximo vídeo, vamos entrar no manejo de adubação de cobertura. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo também. Deixa sua mensagem aqui para nós. E até o próximo vídeo.